Olá, seja bem-vindo à aula de número 4 do nosso curso Estratégias de Enfrentamento à LGBTQIAP+ Fobia. Depois de conhecer conceitos básicos a respeito das identidades de gênero, orientação sexual e formas de homofobia, a partir dessa aula falaremos do contexto brasileiro do movimento LGBTQIAP+, as lutas, conquistas e desafios desse grupo. As formas de violência físicas, verbais e simbólicas pelas quais os membros dessa comunidade passam diariamente em nosso país podem ter uma explicação muito antiga ainda no período colonial. Para entendermos mais sobre essa questão, assista a entrevista a seguir. Os povos nativos, que existiam aqui no Brasil, não há relatos de expulsão de dissidentes de gênero, ou de pessoas dissidentes de um padrão ao olhar europeu chamado de heterossexual. Eu costumo, no curso, os meus alunos, trazer a carta, o documento do Pero Vaz Caminha ao rei de Portugal, e o final da carta ele é bem explícito, ele diz: caso não encontremos aqui ouro, boa-aventuranças para o governo português, pelo menos não terá sido em vão essa viagem, porque temos muitas almas para salvar. Isso significa que você tem um desejo exploratório, de enriquecimento de uma metrópole, de um homem branco europeu se autorizando a ser o salvador em nome de Deus. Então, para isso, eu vou infringir o meu desejo sobre o outro. Isso significa, ele vai ter que respeitar as minhas crenças e passar a seguir as minhas crenças religiosas, a minha moralidade, E a minha moralidade é branca, a minha moralidade é cristã. Então pense, a dizimação de várias e várias culturas e religiões. Então, com eles vieram o racismo, com eles vieram a homofobia, com eles vieram as crenças transcendentais, onde a verdadeira vida é depois da morte. Então, não precisamos nem valorizar tanto essa vida, porque a vida boa está lá, depois que você morrer, e por aí vai. Então, eles trouxeram todas essas mazelas para cá, e continuam ainda, infelizmente. As teorias decoloniais buscam entender como as formas de pensamento estruturais vindas da Europa, consideradas centro da cultura no período das navegações, acabam se enraizando em colônias como o Brasil. Essa forma de ver o mundo foi imposta à força às populações que aqui já habitavam, assim como as que por aqui vieram se estabelecer ao longo dos séculos. A partir dessa filosofia, o culto religioso será restrito, assim como a visão a respeito de etnias, raças e formas de pensamento não hegemônicos. Nesse sentido, existe a tendência à diminuição, enfrentamento e até destruição dos que têm opiniões distintas. O pensamento colonial não ficou no passado. A intolerância, infelizmente, é comum atualmente no Brasil e serve de guia para diversas formas de violência de gênero, religião, raça e, no caso do grupo LGBTQIAP+, constrangem a orientação sexual e a identidade de gênero. A voz dos movimentos sociais que buscam se contrapor às narrativas tradicionais na sociedade brasileira remonta a mais ou menos 40 anos. A partir do final dos anos 1970, várias minorias passaram a reivindicar a participação política e seus direitos como cidadãos de serem livres para expressar suas opiniões, condições e desejos. A bandeira da causa LGBTQIAP+, vem sendo debatida desde então, com a inclusão de segmentos que buscam a representação em um processo que se estabelece de maneira bastante complexa. Por exemplo,
Uma das conquistas mais antigas desses movimentos foi a obtenção de um parecer do Conselho Federal de Medicina, em 1985, que orientava os médicos a não considerarem a homossexualidade como uma patologia, prática comum até então. Nessa época, os movimentos LGBTQIA+, sofreram grande estigmatização por conta do surgimento do HIV, associado erroneamente a uma doença própria de gays. Apesar do grande estigma social, algumas iniciativas procuravam trazer para o debate questões relativas a essa comunidade. Um dos projetos mais conhecidos é o jornal Lampião da Esquina, publicado de 1978 a 1981. Utilizando o humor e a sátira, o material enfrentava a censura da ditadura militar em vigor nesse período. O nosso propósito era um jornal de homossexuais que abordasse temas caros à comunidade homossexual, o que incluía não apenas temas diretamente homossexuais. Nós vivíamos nesse momento uma disputa muito violenta com os grupos de esquerda que não acreditavam senão na luta do proletariado, que era chamada a luta maior, em busca de uma sociedade socialista. O jornal visava trabalhar todos esses temas que eram chamados lutas menores. A nós nos interessava não que houvesse primeiro a luta do proletariado, mas que fossem todas as lutas juntas. E nós pensávamos a coisa, inclusive de um ponto de vista linguístico, que eu acho que era uma coisa muito sofisticada para o período, ou seja, nós resgatamos a linguagem do gueto. Então a gente não tinha nenhum receio em falar viado, bicha, baitola, sapata. Nós resgatamos essas palavras consideradas terrivelmente duras e preconceituosas para desmistificar e transformar essas palavras em partes do nosso linguajar. Então era um resgate de uma cultura já, e uma cultura que existia, o Brasil teimava em negar. O Lampião convidou as lésbicas do Somos para escrever um artigo sobre lésbicas. E pela primeira vez sai uma matéria dita em primeira voz. Nós corremos com aquilo debaixo dos bracinhos lindos e fomos para a noite paulistana, dentro dos guetos das lésbicas. Vendemos 200 jornais. O Lampião acaba, num determinado momento, a gente não conseguiu espaço lá dentro, a gente achou que todos os meses ia ter coisas de lésbicas publicadas e tal, mas não tinha. E aí a gente pensava muito em ter um veículo que a gente pudesse escrever. No 3º Congresso da Mulher Paulista, a gente fez uma folhinha assim, só que era o número 0 do jornal chamado Xana com Xana. Nós só conseguimos lançar o número 1 mesmo do jornal Xana com Xana mais pra frente. E em janeiro de 82 saímos vendendo Xana com Xana nos guetos lésbicos. Não tinha tecnologia que se tem hoje. Coitado, era muito feinho o nosso boletim. Mas ali a gente passava o recadinho das coisas. Eu acho que o Lampião deixou uma lição muito importante para as gerações futuras, no sentido de que havia uma luta política a ser empreendida a partir dos direitos ao prazer e ao amor. Como dá para perceber no vídeo, o Lampião da Esquina não foi a única publicação a trazer as questões da comunidade LGBTQIAP+, assim como não representava a totalidade das vozes envolvidas nessa luta. O conceito de interseccionalidade, formulado mais recentemente, ajuda a explicar esse processo. Ele diz que uma pessoa é a sobreposição de vários fatores, como gênero, etnia, raça,
localização geográfica, entre outros. No caso das minorias, é possível ler a interseccionalidade como geradora de questões específicas que demonstram a fragilidade de determinada pessoa. Por exemplo, um homem gay branco de classe alta pode ser constrangido socialmente por sua condição. Porém, uma mulher trans, negra, de classe baixa, certamente terá que lidar com mais opressões e violências sociais. Por isso, entender as particularidades de cada contexto serve também para dar voz às opressões que parecem unificadas sob uma única perspectiva. Nesse sentido, as identidades se tornam complexas e, se colocadas sob a perspectiva de nosso país, com um passado violento, não superado e pautado em uma visão tradicionalista, tendem a tornar a LGBTQIAP-fobia um problema a ser urgentemente debatido. Esta aula trouxe uma contextualização a respeito das origens da intolerância no Brasil, tendo em vista o pensamento colonial. Nós também vimos algumas lutas históricas dos membros da comunidade LGBTQIAP+, que nos ajudam a compreender como esse cenário se constrói de maneira complexa. Esta aula fica por aqui e espero você na próxima aula. Até lá!